Fala aí, meu aluno, fala minha aluna, bem-vindo a mais uma aula. Falamos de conjuntos, recorde bem, encerrei a aula anterior falando contigo sobre como que você escreve um certo conjunto por propriedade. Continuo com isso agora, eu tenho que treinar você um pouquinho melhor, tá bom? Coloco para você aqui, ó, escreva o conjunto A igual 0, 1, 2, 3, 4 e 5 na forma de propriedade, certo? Eu vou lembrá-lo o seguinte, o conjunto dos números, esse é o conjunto A. E o conjunto de números naturais é esse aqui, ó. Conjunto de números naturais. Ele começa justamente pelo 0, aí é o número 1, aí é o número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7 e assim por diante, ó. Então ele vai longe lá o conjunto, certo? Muito bem. Agora eu vou então escrever esse conjunto por propriedade para você. Começo lá. Conjunto A vai ser igual. Aí você coloca a chave, coloca o X, coloca a barra. E aí eu vou primeiro usar naturais, depois eu uso inteiros. Por que eu posso usar os dois? Recorde comigo. Nos números que eu passei aqui, não tem nenhum número negativo. Se eu tivesse qualquer número negativo, um que fosse, eu não poderia usar naturais, porque os naturais não admitem número negativo. Logo, eu só posso usar os números naturais também, né? Eu vou usar os inteiros daqui a pouco. Mas eu vou começar escrevendo com os naturais, porque não tem nenhum número negativo. E aí você percebe o seguinte, né? Esse conjunto A que eu passei é do 0 até o 5. É do começo até o 5. Então você pode fazer assim. X pertence aos naturais, ponto e vírgula. Agora duas maneiras, quer ver? X é menor do que 6. Eu não preciso colocar agora o outro lado. Ah, eu achei que fosse assim, ó. X é maior ou igual a 0 e menor do que 6. Não precisa. Essa parte aqui não precisa, por quê? Porque o 0 já é o primeiro. O 0 já é o primeiro número dos números naturais. Então não tem por que você fazer essa parte aqui. Você pode colocar só o seguinte, cara, o conjunto A, ele tem os números naturais menores que 6. Quem são os números naturais menores do que 6? 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Pronto. Então, já traduzi para você tranquilamente. Uma outra maneira de você fazer isso seria usar o símbolo de menor ou igual, que fica assim, ó. X tá o quê? X pertence aos naturais, ponto vírgula, X é menor ou igual a 5, que é a mesma coisa, né? Porque agora eu coloquei o igual, aí eu posso colocar o 5, porque o 5 é um deles. Então, usando os números naturais, existem essas duas maneiras de você fazer a escrita. Muito bem. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com os inteiros, dá mais trabalho. Porque eu quero que você recorde que os números inteiros, eles não começam pelo 0. Os números inteiros, eles começam lá no menos infinito, ó, tá aqui no menos infinito, aí a coisa vem, aí chega uma hora que vai ter o menos 3, que vai ter o menos 2, que vai ter o menos 1, vai ter o 0, vai ter o número 1 e assim vai, né? E aí isso continua até o mais infinito. Esses são os números inteiros, beleza? Agora você começa lá. Conjunto A vai ser igual X de tal maneira que esse X pertence aos inteiros, pronto. Só que agora é o seguinte, né? Eu vou aumentar aqui um pouquinho. Vou colocar número 3, vou colocar número 4, número 5, número 6 e vou colocar aqui a chavinha lá. Agora, pense bem, é uma parte aqui do meio, ó. Do 0 ao 5 é uma parte ali do meio. E aí, como que você vai escrever essa parte ali do meio? Sempre que você for escrever essa parte do meio, você tem que pensar assim, ó. Olha essa referência aqui e olha essa referência aqui. Então, agora você vai lá e coloca o seguinte, ó. X é maior do que menos 1 e menor do que 6. Pronto, você usou as duas referências, o menos 1 e o 6. Não pode chegar no menos 1, por isso que é só maior. Não pode chegar no 6, por isso que é só menor. Ah, mas eu quero usar o menor ou igual e o maior ou igual. Beleza, então aí você vai fazer o seguinte. Se você usar o menor e o igual, aí você pode fazer assim, ó. X pertence aos naturais.
aos inteiros, perdoe-me. E agora, se você quer usar o sinal de igual, aí as tuas referências são o 0 e o 5. Aí você coloca maior ou igual, menor ou igual. Aí fica 0, número 5, beleza? E você pode misturar as duas. Você pode colocar um lado como sendo maior, por exemplo, e o outro menor ou igual, ou vice-versa. Então você pode colocar aqui x maior do que menos 1, menor ou igual a 5. Pode fazer isso? Pode. E você pode ainda inverter. Você pode colocar assim, x tá o quê? X pertence aos inteiros, aí você coloca lá, x maior ou igual a 0, menor do que 6. Pronto, ó. São 4 maneiras. Se você voltar naquele exemplo que eu fiz na aula anterior, você pode pensar o seguinte, ó, para explicar para você. Os números naturais são esses aqui, 0, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7 e assim por diante, beleza? O conjunto que eu passei para você, aquele que eu fiz na aula anterior, ó, são esses carinhas aqui, 3, 4, 5, 6. Quem são as referências que você pode usar? Se você usar maior e menor, o 2 e o 7. Por isso que eu coloquei lá, ó, x é maior do que 2, menor do que 7. Se você usar o sinal de igual, maior ou igual, e menor ou igual, aí você pode usar o 3 e o 6, ó. Maior ou igual a 3, menor ou igual a 6. E aí você mistura, né? O resto aí é tudo mistura. Por isso é importante que você aprenda esses detalhes, para que na hora que aconteça isso aqui, ó, você consiga entender. Na sua prova, o que vai acontecer é isso aqui, ó. Lá na sua prova, o autor vai te dar um conjunto desse jeito aqui. E ele vai querer que você traduza o conjunto para ele. E aí será muito importante que você consiga fazê-lo. Vai ser muito importante que você consiga efetivamente traduzir esse conjunto. Vamos por partes, ó. Começo lá por partes então. Primeira parte. X pertence aos naturais. Então você já sabe que são só números redondos, certo? Beleza. Agora vem a segunda parte. Qual que é a segunda parte que nós temos aqui? Deixa eu pegar aqui essa corzinha. Não, essa é muito forte. Essa aqui, ó. Agora você veja essa outra parte, ó. O x é maior ou igual a 2, menor do que 7. O que é traduzir o conjunto? É fazer o contrário. Nós vamos escrever o conjunto A e nós vamos agora descobrir quem são os elementos do conjunto A. Eu vou justamente escrever cada elemento para você. Aí você veja só. Olha o que ele colocou aqui, ó. Os números naturais são esses aqui. N vai ser igual 0, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8 e assim por diante. Ele começou pelo 2 e ele terminou no 7. No 2 ele colocou o sinal de igual e no 7 não. Então o conjunto é esse aqui, ó, é do 2 até o 6. Perceba que no 2 ele colocou o sinal de igual e no 7 ele não colocou, por isso que o 7 está fora. O nosso conjunto é formado pelo 2, é formado pelo 3, é formado pelo 4, é formado pelo 5, é formado pelo 6. Esse é o nosso conjunto. Uma outra maneira de você pensar é o x, ele fica no meio entre o 2 e o 7. Quando você olha essa linguagem aqui, ó, tem o x, aí tem um número aqui e um número aqui. Você já sabe que esse x, ele fica entre 2 e 7. Agora tem que ver o seguinte, se o 2 entra ou se não entra. Se ele colocou maior ou igual, o 2 entra. E o 7 entra ou não entra? Ele colocou menor, o 7 não entra. Por isso que ficou do 2 até o número 6. Então essa tradução é basicamente aquilo que nos interessa. É aquilo que você efetivamente em uma boa prova vai ter que aprender a fazer. A traduzir esses conjuntos na hora de resolver questões. Deixa eu ver uma coisinha aqui só. Muito bem. Vou fazer o seguinte. Eu vou agora criar aqui uma telinha para nós e eu quero fazer pelo menos mais um, tá bom? Vou criar uma telinha aqui, ó. Eu vou colocar um conjunto para você aqui e aí eu quero que você, alguns conjuntos, colocarei aqui, item A. E aí eu quero que você me ajude, ó.
Conjunto A vai ser igual. Aí eu vou colocar x pertence, x barra, é assim que aparece. X pertence à letra Z. Ponto e vírgula. Agora eu vou colocar x maior do que menos 1, menor, aliás, menos 2, tá? Maior do que menos 2, menor ou igual ao número 5. E eu quero que você diga para mim quem é esse conjunto. Quem são os elementos que fazem parte desse conjunto? Aí você vai lá e pensa assim, peraí, ó, Johnny, você falou para mim, primeira coisa que você falou foi essa aqui, ó. A primeira coisa que você falou é que o x pertence aos inteiros. Eu lembro muito bem que na sua explicação você falou assim para mim, que os números inteiros são esses carinhas aqui, ó. Vem lá, desde o menos infinito, aí vem vindo, aí fica menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, daí tem o 0, daí aparece o número 1, aparece o número 2, aparece o 3, aparece 4, aparece 5, aparece 6, aparece 7. Até onde que vai isso aqui? Vai até o mais infinito. Nossa, gigante, né? Infinito conjunto. E agora olha o que eu falei para você. Eu falei que o x começa no menos 2 e vai até o 5. Só que detalhe, você percebe que eu não coloquei o sinal de igual no menos 2. Eu não coloquei. E eu coloquei o sinal de igual no 5. Então o teu conjunto é esse aqui, ó. Vai do menos 1 até o número 5. Eu não coloquei o sinal de igual no menos 2. Por isso que ele ficou fora, ó. Porque eu não coloquei o sinal de igual. Eu coloquei o sinal de igual no 5, por isso que o 5 está aqui dentro. E agora você traduz o seu conjunto da seguinte maneira. A ordem tanto faz. Eu vou colocar em ordem aqui, mas no fundo, tanto faz. Ó. 0, 1, 2 e 3, 4 e o número que é o número 5. Olha que moleza que ia falar isso aqui. Só que você tem que saber esses dois conjuntos. Quem são os naturais e quem são os inteiros. Se você sabe que os naturais são do 0 para cima e você sabe que os inteiros eles são do menos infinito até o mais infinito, você consegue entender as questões que eu estou falando. Vamos fazer mais uma? Dá uma olhadinha nessa próxima aqui, ó. Item B de bola. Item B de bola. Conjunto B vai ser igual. Aí eu vou colocar lá para você x, tá o quê? Aí eu vou colocar agora x pertence aos naturais. Aí eu vou colocar x menor do que 4. Fechou? E aí eu quero que você traduza para mim o que significa isso. Vejamos bem, né? Eu falei para você que os números naturais, deixa eu só limpar isso aqui, daqui a pouco pode ser que eu use de novo, vou deixar aqui. Eu falei que os números naturais começam pelo 0 e aí nós vamos até o mais infinito. Então a gente vai lá até o mais infinito, beleza? Esses são os números naturais. Aí olha a regrinha que eu falei, porque eu passei para você. X é menor do que 4. Ô Johnny, e cadê o lado esquerdo? Quando eu não coloco o lado esquerdo, é porque começa pelo 0. É desde o começo. Você começa do começo e vai até o 4. Como eu não coloquei o sinal de igual, você percebe que eu não coloquei aqui o sinal de igual, ó. Não tem o sinal de igual. Então você percebe que o 4 ele ficou fora. Só vai até o 3. Quando não tiver o lado esquerdo, pega do começo. Por isso que esse conjunto B, ele vai ser igual ao número 0, ao número 1, ao número 2 e ao número 3. Pronto. Traduzimos mais um conjunto para você. E assim nós vamos traduzindo conjuntos sem grande dificuldade, sem maior dificuldade, você percebe. Claro, né? Eu, em outro momento, vou treinar, até vou fazer questões, a gente vai treinar isso, inclusive, mais, pode ficar tranquilo, mas para você começar a entender o assunto, para que você entenda a teoria, é isso aqui, é só isso que você viu, certo? Eu avanço um pouquinho e nós chegamos agora nisso aqui, ó, alguns conjuntos especiais, preciso que você conheça que alguns conjuntos são tão peculiares,
São tão, digamos, diferentes que nós temos nomes diferentes para eles também. Um exemplo disso é o conjunto vazio. O que é um conjunto vazio? O conjunto vazio é um conjunto que existe, o conjunto existe, mas dentro dele não tem nenhum elemento. Na prática é um troço meio maluco, né, cara? Na prática é um negócio que não faz muito sentido, mas na teoria isso existe e é importante para nós. Porque você veja só, na prática é como se eu falasse assim para você. Ô, meu aluno, olha só, cara. Eu tenho um conjunto de Ferraris. Eu gosto de Ferrari, sabe Ferrari? O carro Ferrari? Eu adoro. E então eu tenho um conjunto de Ferraris. Aí você fala, caramba, Johnny, quantas Ferraris você tem? Não tem nenhuma não, cara. Eu só criei o conjunto mesmo, mas não tem nenhuma ainda. Um dia vai ter, tá? Um dia vai ter. Mas hoje não tem nenhuma. Vamos supor que você não foi aprovado em nenhum concurso ainda, fechou? Não sei se é o teu caso, claro, mas vamos supor que você ainda não foi aprovado em nenhum concurso. Aí você vai lá e diz assim, Johnny, eu criei um conjunto com as minhas aprovações. Eu falo, cara, sério, cara? Fala aí quais que você passou. Não, eu não passei nenhum ainda, mas vou passar. Fica tranquilo que eu vou passar. Perceba que você criou um conjunto que não tem elemento. Existe o conjunto, mas não tem elemento. Perceba, não ter elemento é uma coisa. O conjunto existe, mas não tem elemento. Esse é um conjunto vazio. O conjunto vazio não possui elementos e o importante é como que você escreve ele. E aí nós temos duas possibilidades. Você coloca o nome do conjunto, você coloca o sinal de igual. Você coloca a chave e fecha a chave. O que significa isso? Que não tem ninguém aqui dentro. Dentro do conjunto nós não temos nenhum elemento. Esse é o significado. Ou seja, esse conjunto aqui significa, veja só, esse conjunto aqui significa conjunto vazio, ok? Uma outra possibilidade é usar um símbolo próprio. Nós temos um símbolo próprio para conjunto vazio, que é esse aqui, ó. É o conjunto vazio. Então aquele símbolozinho que você viu ali, também significa conjunto vazio. Eu só peço um cuidado para você. Você não pode juntar os dois, tá? Porque tem gente que pensa assim, Johnny, olha que maravilha. Se o primeiro já é conjunto vazio, ó, se esse aqui já é o conjunto vazio e esse aqui também é conjunto vazio, eu vou juntar os dois, vai ficar mais vazio ainda. Não, cara, aí vai ficar errado. Se você colocar assim, ó, chave, a bolinha cortadinha e a chave de novo. Esse conjunto aqui não é vazio, ele não é o conjunto vazio. Por quê? Porque tem um negocinho lá dentro, tem um símbolo lá dentro. Lembra que o conjunto pode ser de qualquer coisa? Pronto, ó, é um conjunto de letras gregas, tem uma letrinha grega lá dentro. Portanto, não é conjunto vazio. Tome muito cuidado. Ou você usa o primeiro, veja só, ou você usa o primeiro, ou você usa o segundo. Você nunca pode misturar os dois. Então, só atenção, né? Em matemática pura, que é o caso aqui, nós temos algumas regras que às vezes não são úteis para o dia a dia. Não quer dizer que não fazem sentido. Como nós não utilizamos, para nós não faz sentido. Para nós, seres humanos normais, mortais, meros mortais, não faz sentido. Mas se um matemático parar para você e falar assim, cara, eu sou matemático, tá? Mas vamos dizer, um outro matemático vier para nós e falar assim, ó, eu vou te explicar qual é o sentido do conjunto vazio. Ele vai nos convencer. Ele vai mostrar que tem todo sentido. Mas como nós não usamos no dia a dia, fica um negócio meio caramba, estranho, né? Que um conjunto vazio, se o conjunto é vazio, o conjunto não existe. Do contrário, o conjunto existe, mas é um conjunto vazio, fechou? Conjunto unitário, importante, só a nomenclatura, que é bem bobinho, tá? Coisas bobas, coisas tolas, coisas bem simples mesmo. O que é um conjunto unitário? Um conjunto unitário é um conjunto, qualquer conjunto, que possua um único elemento. Acabou, só isso. Quando você ler no seu enunciado, olha, considere um conjunto unitário. Você pensa assim, é um conjunto que tem só um elemento, um único elemento. Acabou, não tem outro elemento. Sério? Sério, acabou. Um conjunto unitário é basicamente isso. E não tem que ser o número 1, não, tá? É qualquer elemento. Vamos supor que você tenha uma única aprovação em um concurso. Aí eu vou lá e coloco para você, cria um conjunto com as suas aprovações. Só tem uma, é um conjunto vazio. Suponha que eu tenha só uma casa. Aí eu faço um conjunto com os meus imóveis. Tem só uma casa. É um conjunto vazio, aliás, é um conjunto unitário. E assim
assim sucessivamente. Vamos supor que você tenha só um carro, aí você cria um conjunto com os carros que você tem, só tem um, é um conjunto unitário. Se você criou o conjunto com as suas aprovações, vamos supor, você tem uma aprovação em concurso público, então o seu conjunto é um conjunto unitário, certo? Pode ser qualquer elemento, mas é um só. Não tem uma simbologia, não tem um símbolo específico para isso. Na verdade, nós apenas dizemos conjunto unitário. E agora eu te explico um símbolo que eu já usei na aula anterior, mas eu vou agora nessa também, mas eu vou te explicar esse símbolo agora, que é esse símbolozinho aqui, ó. Olha que legal, relação de pertinência. O que é uma relação de pertinência? O nome, nesse caso aqui, o nome é muito mais complicado que o conceito, cara. Porque é aquela história de nós escrevermos. Uma coisa é nós falarmos, outra coisa é nós escrevermos. Quer ver? Se eu venho aqui e coloco assim para você. Galera, vou montar um conjunto com as vogais. Aí eu vou lá, exemplo, vou criar um exemplo aqui. E aí, através do exemplo, eu vou explicar para você esse símbolozinho aí. Exemplo. E aí você veja só. Eu vou pegar aquele nosso conjunto das vogais que eu usei para explicar para você na aula anterior. Então, vou lá, ó. Conjunto A vai ser igual. Quem são os elementos que pertencem ao meu conjunto? Vogal A, vogal E, vogal I, vogal O e vogal U. Legal. Aí eu vou conversar com você. Estou conversando, ó. Ô meu aluno, olha que legal. A letra A é um dos elementos do conjunto. A letra E é o outro elemento do conjunto. A letra I é mais um elemento do conjunto. A letra O é mais um elemento do conjunto. A letra U é mais um elemento do conjunto. Ó, o A é um dos elementos, o E é outro elemento, o I é mais um elemento, o O é um elemento, o U é um elemento. Fechou? Fechou, tranquilo. Agora, como que eu escrevo isso? Que falar é fácil, né? Aquela frase, falar é fácil, quero ver escrever. Como que eu escrevo isso? Cara, usando aquele símbolozinho ali. Esse símbolo, que é um E afrescurado, é um E meio arredondado, a leitura que nós fazemos dele é pertence. A leitura que nós fazemos é pertence. Mas eu quero que você lembre que não é um E à toa. Sabia que não é à toa? Esse E aqui, ele na verdade é um E de elemento. Por isso que é um E, cara. É um E de elemento. Então, na verdade, você usa quando você for falar que é um dos elementos. Quer ver uma coisa? Vamos lá. Para esse conjunto aqui, quem são os elementos? Ó, a letra A é um elemento do conjunto A. A letra E é um elemento do conjunto A. A letra I é um elemento do conjunto A. A letra O é um elemento do conjunto A. E a letra U é um elemento do conjunto A. Você só pode usar esse símbolo para os elementos. Olha que legal. Nós temos 5 elementos, você usa 5 vezes. Como que você lê isso aqui matematicamente falando? Você lê assim, ó, duas maneiras. A letra U é um elemento do conjunto A. Ou, se você preferir, a letra U pertence ao conjunto A. A letra O é um dos elementos do conjunto A. Ou, se você preferir, a letra O pertence ao conjunto A. A letra I é um dos elementos do conjunto A. Ou, se você preferir, a letra I pertence ao conjunto A. E assim sucessivamente. Decorre desse fato aqui, e é bem interessante que você perceba isso, decorre desse fato que nós temos 5 elementos do conjunto. E aí eu vou escrever isso aqui agora. Quantos elementos possui esse conjunto? Johnny, como que eu vou saber o número de elementos? Contando, ó, quer ver? 1 elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos, 5 elementos. Nós temos 5 elementos dentro do conjunto. Como que você escreve isso? N minúsculo, parênteses, letra A. Quando você vir N minúsculo, parênteses, letra A, significa eu vou escrever o número de elementos do conjunto A. São 5 elementos. Pronto, 5 elementos. Só que não aparece essa palavra elementos aqui. Aparece assim, ó, 5. Significa dizer, eu vou escrever aqui para você, essa linguagem significa número de elementos. O número de elementos sempre você está enxergando.
Todos os elementos estão escritos, certo? Aqui é por extenso. Quando é por extenso, todos os elementos estão escritos no seu conjunto. Não tem nenhum elemento que não esteja aqui. Portanto, o número de elementos é igual a 5. Isso é a relação de pertinência. Quando você usa esse símbolo, você está fazendo uma relação de pertencimento, uma relação de pertinência. Mas, na verdade, é o símbolo de elemento. Só isso. Eu quero que você grave que o E é o símbolo de elemento, certo? Na próxima aula, nós começamos a abordar com você o assunto que é o assunto subconjunto, cara. Eu vou ensinar a você o que significa subconjunto. Eu aguardo você na próxima aula. Valeu!